Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal 3005. Estamos aqui mais uma vez com o professor Walter Teixeira de Andrade. Hoje o tema da exposição dele é o Hermes Trismegisto e os princípios herméticos. Sem mais delongas, vou passar a palavra aí para o nosso amigo e irmão, professor Walter. Professor, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. A palavra está com o senhor. Nosso amigo e irmão, professor Walter. Professor, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos, viu? Sejam bem-vindos. Tudo bem, Alan? Tudo bem, professor. Ô, Paulinha, só abaixa um pouquinho o seu som aí. O seu som. Está um pouco alto. Paulinha, só abaixa um pouquinho o seu som aí. O seu som. Está um pouco alto. O seu som, Paulinha. O seu. Está dando retorno. Tá melhor? Se você puder baixar o máximo que você puder, é melhor. Tá bom assim? Tá bom. Professor, é contigo. Tudo bem. Então, vamos aqui começar. Hoje, nós temos um assunto muito importante. Importantíssimo, né? É justamente Hermes Trismegisto, ou Hermes Trismegisto, como queiram, né? E os princípios herméticos. É um assunto muito extenso. E hoje nós temos a honra de ter a presença da nossa irmã Paula Edmiro Pinheiro, que é responsável pela UA, todo mundo conhece, não precisa me apresentar, pela UA lá da MOC, né? Então, teremos aí uma participação especial e que muito nos honra, né? Então, sem mais delongas, né? O nosso irmão vai apresentar, vai começar o Hermes Trismegisto, os princípios herméticos, né? Justamente, e vamos, então, começando a nossa apresentação sobre esse assunto, né? Vamos lá. Bom, podemos começar? Podemos ir? Podemos ir. Aqui nós temos assim, olha, nós temos três... Pode voltar um pouquinho no título Introdução. Nós vamos ver uma introdução, aspectos históricos e esotéricos, e depois entrar na filosofia transcendental. O assunto é muito extenso. Esta apresentação tem, no mínimo, duas partes e talvez uma terceira parte devido à extensão do tema, né? Então, nós vamos ter. E a nossa irmã Paula vai nos auxiliar também. De tempos em tempos, ela pode ir acrescentando opiniões dela, assuntos e enriquecendo a palestra, né? Então, vamos lá, introdução. Vamos lá, meu irmão Alan. Vamos lá. Ora, eu quero dizer o seguinte, que na apresentação passada, eu vou fazer um retrospecto bem rápido do que eu fiz, porque muita gente não viu, e é muito importante para a nossa apresentação esse caso, né? Aqui a Lemúria, mais de 1 milhão de anos, né? A parte escurinha é a Lemúria, e os continentes estão aí bem delineados. Lemúria, mais de 1 milhão de anos, sabendo que Lemúria foi a terceira raça-mãe, né? A terceira raça-mãe. Nós tivemos duas raças anteriores, é isso? Adâmica e Hiperbórea, a terceira raça foi a Lemúria. A seguinte imagem, Atlântida, a quarta raça-mãe, 800 mil anos. Então, essa parte escurinha, nós podemos perceber que é justamente a parte referente ao que era Atlântida, né? Ela tem uma predominância principalmente no hemisfério norte. E aqui os continentes já atuais, né? Seguinte, Atlântida há 200 mil anos aqui, repetindo o que nós fizemos, né? 200 mil anos, os continentes já em pretinho e já semelhante ao continente atualmente, né? Seguinte, então a gente vê os continentes foram se transformando, né? Até que antes do dilúvio, 9.564, já os continentes já eram já estavam todos perfeitamente delineados, com apenas algumas diferenças, né?
já com as características do tempo atual. O seguinte, aqui nós temos, aqui, repetindo para quem não viu, Atlântida está submersa no Oceano Atlântico, a 6.000 metros de profundidade, e os Açores, né? O arquipélago dos Açores representa uma pontinha de Atlântida, né? Pertencente a Portugal, né? Uma pontinha dessa cordilheira submersa que está justamente emersa no Oceano Atlântico. Seguinte, por favor, seguinte. Meu irmão, seguinte, a imagem seguinte, aqui nós temos, também nós falamos sobre o Egito, né, antigo, né? A Atlântida teve uma enorme influência na formação do Egito, justamente com a vinda de um povo, uma elite que migrou de Atlântida sob o comando de Osíris. Tanto que Osíris é o deus mais importante do Egito. E lá, evidentemente, formaram-se duas grandes importantes centros iniciáticos. Aqui está apresentando, nós podemos ver Luxor, que foi um centro iniciático de natureza política, e um centro iniciático de natureza espiritual, chamado Caleb. Né? Então, seguinte, meu irmão. Tá bom, obrigada. Qualquer coisa eu utilizo aí. Tá. Aqui o Império de Irã, que foi justamente saído de Atlântida através da migração de uma elite também comandado por um ser de grande, que a gente conhece na Bíblia como Noé, né? Então, se localizou aqui num planalto do Pamir, numa região transhimalaíanica, né? Então, é o seguinte, estou apenas fazendo uma recordação do que nós vimos, né? Depois nós seguimos historicamente o que aconteceu. O seguinte, por favor, irmão, aqui é a mesma repetição, é uma outra imagem mostrando a Índia, a região do Himalaia e a região da meseta do Pamir, onde se localizou a quarta raça-mãe, né? A raça ariana. Seguinte, aqui também uma outra imagem, mais feita por um satélite, né? Está aqui mostrando isso aí, só para ilustrar. Seguinte, aqui sim, é muito importante. Pode clicar, irmão, pode clicar agora. Isso aqui é muito importante. Olha, o nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, ele diz que essas duas migrações que ocorreram através do Manu Vaisvasata, conhecido como Noé, em direção da Índia, e a outra migração em direção do Egito, sob o comando de um ser de elevada hierarquia chamado Osíris, formou 2 pontos de estabelecimento do conhecimento transcendental no Ocidente. De tal forma que ninguém fala isso, é o nosso mestre que dá esse ensinamento. O nosso mestre diz que a Índia é a mãe da humanidade e o Egito é o pai da humanidade. Mas, no final, por um transbordo desse conhecimento, através das sub-raças, esse conhecimento vem caminhando pelo Ocidente e é jogado nas Américas e principalmente no Brasil. Então, nosso mestre diz, o Brasil é o berço da nova civilização. Então, ele tem todo o repositório, tudo aquilo que foi ensinado na Índia e no Egito foi transplantado para o Brasil. Né? Isso é muito importante. Veja a importância da nossa pátria nesse cenário evolutivo atual. O seguinte, aqui nós temos os Krishna, né? Que foi um ser de enorme espiritualidade e que na antiguidade ele fez uma tentativa de reintroduzir a sinarquia no mundo. Mas também fundou uma série de escolas iniciáticas, é um ser de enorme importância. Isso aí, sabe há quanto tempo? Há mais de 5.000 anos, né? Mais de 5.000 anos. E esse é o Krishna. Seguinte, tudo bem. Aqui nós temos Egito. Egito, olha, Akhenaton, 1369 a 1332 a.C. São 2 imagens existentes no Museu do Cairo. Né? Está aqui Akhenaton e a sua esposa Nefertiti. Foram 2 reis fantásticos
no Egito, né? Vamos contar mais um pouquinho a respeito deles. Seguinte, seguindo, aqui nós temos Akhenaton também, aqui no Museu do Louvre também, né? Uma imagem, uma escultura de Akhenaton, Museu do Louvre. Seguinte, estou dando algumas informações de natureza histórica, né? Akhenaton também, ó, Akhenaton, né? E uma escultura egípcia daquela época, né? Daquela época. Seguinte, aqui Nefertiti, a sua esposa. Na verdade, Nefertiti e Akhenaton, na verdade, eram uma só essência, polarizada, né? Eram andrógenos, né? Mas, por efeito da sua manifestação na face da Terra, houve essa separação na parte masculina e feminina. Mas, na verdade, eram uma consciência só, una. No Além a Caixa, eles eram uma consciência só. Akhenaton e Nefertiti. Seguinte. Professor, Pois não. só habilita a câmera do senhor aí que está desabilitada. Hã? A câmera do senhor está desabilitada. Pronto. Isso. Agora tá bom. Tá bom. Então, aqui nós temos uma outra imagem de Nefertiti. Está aqui. Seguinte. Aqui também uma outra imagem interessante, né? Que, inclusive, os egiptólogos, estudiosos afirmam que ela, vocês percebem bem, vocês podem perceber bem, volta para Nefertiti lá, por favor, volta para a imagem da Nefertiti, vocês percebem bem que ela tem os traços de uma mulher da raça negra, né? Da raça negra, você vê que coisa impressionante? A África, né? África, né? Então, está aí uma observação muito importante de histórica para o nosso entendimento, né? Nefertiti. Seguinte, por favor. Aqui é claro que agora começamos a fazer considerações a respeito dessa relação que existiu entre o Egito e a Grécia, né? Pitágoras esteve no Egito estudando, ele foi com 14 anos para lá, é isso? Então, ele saiu de lá, viajou pelo mundo inteiro, né? Depois de 68 anos, 60 anos, ele voltou para a Magna Grécia, na Península Itálica, e fundou a Escola Pitagórica, né? Que foi uma coisa fantástica, né? A Escola Pitagórica. E deixou todo um trabalho fantástico a respeito de estudos transcendentais, né? Seguinte, mostrando a imagem, aqui nós temos também, olha, ele fundou a Escola Pitagórica, né? Também na Magna Grécia, na cidade de Crotona. Então, existia uma íntima ligação entre o Egito e a Grécia. Isso é muito importante, né? A maioria dos seres, grande parte dos filósofos gregos foram iniciados no Egito. Eles viajaram para o Egito e absorveram todos aqueles conhecimentos iniciáticos do Egito que vieram de Atlântida, né? Através de Osíris. Imagem seguinte. Aqui nós temos a Acrópole, né? Em Atenas, né? Uma reconstituição da Acrópole. E aqui dois seres de enorme hierarquia, Platão e Aristóteles, né? Então, Platão e Aristóteles. Platão esteve no Egito. Ele foi iniciado no Egito. A única diferença entre Platão e Aristóteles é que Platão foi iniciado no Egito, mas Aristóteles não. Aristóteles não esteve no Egito, então ele não foi iniciado no Egito. Mas Platão ele tem uma influência muito grande no pensamento transcendental, filosófico, né? E Aristóteles tem uma grande importância nos fundamentos da ciência nossa, né? Ele deu o fundamento do pensamento científico, né? Então, foi uma coisa extraordinária desses dois filósofos, Platão e Aristóteles, né? Seguinte, por favor. Seguinte imagem. Aqui sim. Essa imagem é fantástica. Nós temos aqui Israel e Roma. Temos aqui Moisés, o Torá, né? As tábuas, justamente os manuscritos da lei. Aqui nós temos essa imagem de Jesus o Cristo, Yoshua ben Pandilha. Aqui Moisés, com a tábua dos 10 mandamentos. E aqui nós temos Roma, né? Os soldados romanos.
O importante nessa imagem que nós tiramos aqui é o seguinte, que Moisés ele foi iniciado no Egito. Ele foi iniciado no Egito. Pode pôr a minha imagem, por favor? Pode pôr a minha imagem, por favor? Eu só quero dizer, olho no olho, assim, isso é muito importante. Moisés ele foi iniciado no Egito. E Akhenaton, justamente com Nefertiti, introduziram no Egito a crença no monoteísmo. Antigamente era o politeísmo, né? Todo mundo acreditava que existiam muitos deuses e esses deuses até lutavam entre si. Akhenaton e Nefertiti não introduziram o politeísmo, Aton, justamente. E o símbolo desse deus era o Sol, o disco solar. Isso. Depois, com o tempo, o Tutancâmon, que era sobrinho de Akhenaton, desfez tudo isso. Com a morte do tio, ele acabou levando o Egito novamente para o politeísmo e destruiu tudo que o tio fez. Fez o contrário. Ele fez um trabalho de destruir. Inclusive, os estudiosos dizem que ele até apagou o nome de Akhenaton das paredes, dos ensinamentos, com o sentido de eliminar todo o ensinamento do seu tio. Mas, uma coisa importante, agora que eu quero conversar com vocês, né? O Moisés, ele, claro, ele nasceu, cresceu sob aquele conhecimento do monoteísmo, né? Do monoteísmo. E é claro que esse monoteísmo que ele obteve no Egito, decorrente de Akhenaton, né? Então, uma vez eu dando uma aula para um grupo, né, na eubiose, né? Eu disse que o Moisés foi o principal responsável pela introdução do pensamento monoteísta no conhecimento israelita. Então, um aluno com muita razão, ele falou o seguinte, olha, isso é um assunto de enorme importância. Um aluno falou o seguinte, mas Abraão era monoteísta também. Então, quem introduziu o monoteísmo no Israel não foi Moisés, e sim Abraão, que era monoteísta. Só que tem um detalhe. Olhe bem que interessante. Quem começou a escrever as Escrituras foi Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. O Pentateuco, começando com Gênesis. Abraão não escreveu nada. Ele teve um papel importante na formação dos povos, etc., mas ele não escreveu nada. E se Moisés não tivesse existido, Abraão teria sido esquecido. Olha só que importante. Então, Abraão abraçava o sentido do conhecimento monoteísta, tanto que Melquisedeque até apareceu para ele, né, no determinado ponto. Isso está na Bíblia. Isso, o Moisés conta essa história em Gênesis, que Melquisedeque apareceu para Abraão, e Abraão provou para ele que ele acreditava no Deus único. Né? Mas quem deixou no papel foi Moisés. Ou seja, concluindo, hein? É uma conclusão rápida. Se Moisés não tivesse existido e feito o seu trabalho, Abraão seria esquecido pela história. Porque quem deixou patenteado Abraão na história foi Moisés. Então, essa foi a importância de Moisés. O interessante é que existe um paralelo também, que eu quero salientar, entre Jesus Cristo e Paulo de Tarso. Existe isso. Veja bem, Jesus Cristo, não existe nenhum documento, olha só, não sou eu quem falo, não é minha opinião, é a opinião dos historiadores, dos estudiosos, etc., etc. Não existe um documento, uma evidência histórica válida que prove que Jesus existiu. Não existe. Não existe. Você percorre Israel, já procuraram o túmulo de Jesus, mas não existe nada escrito na parede, em documentos, em lugar nenhum. Então, quem secularizou
Secularizar quer dizer deixar conhecido através dos séculos. Quem secularizou Jesus Cristo foi Paulo de Tarso. Ele que divulgou no Ocidente a existência de Jesus Cristo. Os historiadores dizem, se Paulo de Tarso não tivesse feito o seu trabalho, Jesus Cristo seria esquecido. O que seria a história de Jesus Cristo? Apenas uma fraçãozinha dentro do judaísmo e estaria uma seita esquecida lá no meio do judaísmo e seria esquecido. Então, esse foi o grande trabalho de Paulo de Tarso. E mais ainda, né? Olha o raciocínio. O trabalho de Paulo de Tarso não foi o Paulo de Tarso que fez. A lei colocou o Paulo de Tarso para fazer isso. O nosso mestre afirma que o Paulo de Tarso era o iniciado. E ele fez um trabalho de trazer aquele conhecimento de Jesus Cristo, que era mental, transformar esse conhecimento com uma roupagem emocional, porque era necessário fazer isso, para fixar no Ocidente, e ficou, então, Jesus Cristo conhecido no Ocidente. Através de quê? De Paulo de Tarso. É isso? É claro que ele fez adaptações do pensamento de Jesus. E até os entendidos também dizem que, na verdade, o que nós temos no Ocidente não é exatamente cristianismo, e sim paulinismo, porque aquilo tudo surgiu da cabeça de Paulo. Mas vê que coisa importante o trabalho de Paulo. Olha, no Império Romano, veja, coisa extraordinária o trabalho dele. Roma, no início, perseguia os cristãos. A gente sabe disso, né? Tinha o Coliseu Romano, ele jogava os cristãos para os leões lá, aquele negócio todo, né? Cristão não tinha vez no Império Romano. Depois, através do trabalho de Paulo de Tarso, o que aconteceu? Roma tornou-se cristão. É isso? Um rei lá, específico, determinou que a religião do Império Romano era o cristianismo. E Constantino confirmou. Né? E a gente sabe que o Império Romano durou quase 2.200 anos. Então, a gente vê como a lei funciona no sentido de estabelecer as coisas de maneira que não se percam os conhecimentos. Né? Então, existe um paralelo muito interessante entre Moisés e o Cristo. E, aliás, o trabalho de Moisés, quando trouxe aquele conhecimento do monoteísmo do Egito para Israel, ele estava fazendo o quê? Preparando a vinda de Jesus o Cristo. Veja só, ele estava preparando a vinda de Jesus o Cristo. É evidente que no Velho Testamento imaginou-se um Deus completamente diferente daquilo que o Cristo falava, né? A gente sabe disso, né? Aliás, eu já falei isso em palestra anterior, Helena Petrovna Blavatsky, num dos seus livros da doutrina secreta, ela afirma que o Deus bíblico é uma total impossibilidade lógica. É isso? Se a gente analisar. Por quê? Era um Deus que não coincidia com esse Deus que Jesus nos conta. É isso? A gente lê nas Escrituras que Deus tinha ira, ele ficava irado, ele ficava raivoso, e todo mundo tinha medo dele. Ele defendia Israel contra os outros povos, né? Então, não desafia a ira de Deus. E Jesus vem e mostra um Deus diferente. Jesus mostra um Deus amoroso, um Deus que dá o perdão, não é isso? Um Deus que ama e perdoa, o amor universal e o perdão. E o nosso mestre, e professor, o nosso querido mestre Henrique de Souza, ele afirma isso. E são as duas grandes coisas da iniciação que deve ser seguido, o amor e o perdão. Sem isso, não há possibilidade de se atingir coisa alguma. Então, esse é o ponto importante que eu queria deixar, justamente ressaltando esta posição do Moisés frente ao conhecimento do Egito, que vem lá de Akhenaton, o monoteísmo, né, para o sentido de difusão também, posteriormente, do cristianismo ou do paulinismo, como muitos afirmam, no Ocidente. Seguinte, por favor. Ô, professor,
Pois não. Tem uma pergunta aqui que é pertinente aí da fala do senhor referente ao não ter nenhuma prova de Jesus. Vou colocar no ar para o senhor ler aqui. Pois não, pode pôr. O Cassiano Ricardo de Souza Ferreira, Sim, ele sim. pergunta, e os achados de Jesus no Oriente? O que o senhor pode falar a respeito a isso? E achados? Que achados no Oriente? Cite, por favor. Quais achados? Ah, Jesus, isso é no Oriente, tudo bem. Mas isso aí não é aceito pelo cristianismo. Não é aceito pelo cristianismo. Por quê? Porque, verdadeiramente, pela teosofia e pela eubiose, Jesus não morreu na cruz. Jesus foi descido vivo da cruz. Né? E ele foi para o Oriente. E morreu bem velhinho no Oriente. E tem o túmulo de Jesus, o Cristo, no Oriente. Mas não faz parte da cultura cristã. Não faz parte. Isso aí, nós podemos encontrar muito disso nos evangelhos apócrifos, em outros comentários, outros estudiosos, mas não faz parte no contexto em si da história de Jesus o Cristo. É isso? Então, não existe. Por exemplo, se a gente vai no Egito, a gente vê estátua do Akhenaton, vê estátua de coisas escritas de Ramsés II, etc. Mas não existe nada em Jerusalém escrito na pedra, lá, Jesus, o Cristo, ou o túmulo, não existe nada. Então, historicamente, você sabe que a história acadêmica trabalha com evidências primárias, né? Tem que ter documentos, provas visíveis. Então, isso não existe. Não existe. Quem deixou justamente a Jesus Cristo vivo no Ocidente foi Paulo de Tarso. Foi Paulo de Tarso que fez isso, fez esse grande trabalho. Mas não foi ele que fez, ele foi colocado para fazer esse trabalho, foi a lei que colocou Paulo de Tarso para realizar esse trabalho, né? Tanto que ele foi chamado o apóstolo dos gentios. Então, essa é a resposta que eu posso dar para o irmão, né? Tudo bem? Perfeito, professor. Vamos dar sequência. Tudo bem, então vamos dar sequência. A próxima imagem, aqui já falei. E é claro que aí, eu só queria dizer o seguinte, voltando a essa outra imagem, eu só queria dizer, pode voltar anterior, por favor? Aí existia um plano, isso é muito importante no entendimento de tudo aquilo que nós vamos falar daqui por diante. Existia um plano universal de que Jesus fizesse o seu trabalho junto à casa de Israel. E Roma faria o seu papel no lado material. Para quê? Pelo seguinte motivo: Jesus não veio fundar religião, diferentemente como muitos entendem, que ele fundou uma religião. Não foi isso. Aliás, os grandes mestres não vêm fundar religiões, eles vêm fundar novos ciclos. Eles vêm iniciar novos ciclos. E Jesus, o Cristo, ele veio iniciar um novo ciclo, de tal maneira que a parte espiritual estaria no comando da casa de Israel e a parte material estaria sob o comando de Roma. Então, a parte mais fácil era de Roma, né, que é a parte material. A parte mais difícil era do Cristo. Justamente essa foi a questão. E o que não deu certo? Roma deu certo. Deu certo. Ele foi um grande império, né? Depois se degenerou, a gente sabe disso, né? Houve uma degeneração do Império Romano, porque nada existe para sempre, né? Mas a parte do Cristo não aconteceu porque o povo da época não entendeu justamente aquela mensagem que Jesus Cristo estava dizendo para iniciar uma nova civilização naquele ponto. Então, isso é muito importante, ver o jogo da lei, né? Então, a gente vê que isso vem correndo através do tempo, né? Akhenaton, e a gente pode até jogar Hermès Trismegisto lá para frente, para trás, né? Hermès Trismegisto, Akhenaton, Moisés, Jerusalém, depois Jesus o Cristo, Roma e etc, né? Depois, todo esse processo de conhecimento vindo para as Américas e focando no Brasil, que é o centro de iniciação do mundo atualmente. Era uma nova civilização. Seguinte, por favor. Aí nós temos também, isso o nosso mestre fala, Napoleão Bonaparte teve também uma importante missão, missão transcendental.
Ele teria que fazer a unificação da Europa, não é isso? Tanto que ele esteve no Egito. Ele não foi no Egito passear ou dominar, não, ele foi no Egito para entrar em contato com conhecimentos transcendentais e assim por diante. Era um grande ser, era um ser de enorme capacidade. Mas o nosso mestre afirma, não sou eu que estou inventando, o nosso mestre que afirma que Napoleão não foi derrotado em Waterloo. Diz assim, ele foi derrotado na batalha de Waterloo contra os ingleses. Não. Isso, põe na minha imagem. Napoleão não foi derrotado em Waterloo. Napoleão foi derrotado, sabe por quê? Pela sua vaidade, pela sua presunção. Esse que foi o problema de Napoleão. Porque chegou uma hora que ele achava que ele fazia as coisas. O nosso mestre disse que existia um ser que sempre o acompanhava e lhe dava instruções, etc., para que ele realizasse um trabalho de início da sinarquia no mundo, né? A unificação da Europa, etc. Mas ele cometeu esse erro. Nós somos constituídos pelo quaternário e pela tríade, né? Ele foi dominado pelo quaternário. É isso? Então, é que o orgulho, a ambição, e ele pensou que ele era o tal. Ele era o agente, né? E não é. Nós não criamos nem fazemos nada por nós mesmos, né? Nós somos apenas o quê? Veículos. Isso é muito importante no processo de iniciação. Nós não inventamos, não fazemos nada. Está tudo inventado, está tudo criado no universo. A única coisa que nós temos que fazer, e isso, os princípios herméticos vão deixar bem claro, é isso que nós vamos estudar, nós temos que nos tornar veículos para trazer esses arquétipos para a face da Terra. E o Napoleão falhou nesse ponto. Tanto que ele entrou em decadência e não deu certo o trabalho dele. Mas tudo bem. E tanto que houve a Revolução Francesa, né, para a construção da República, né, sair da monarquia para a República, e ele mesmo não seguiu a República, né, ele tornou-se um monarca. Ele fez a contradição da própria Revolução Francesa, né, onde tantas pessoas morreram. Então, você vê que a história acadêmica a história acadêmica não adentra esse fato, porque são conhecimentos que estão além do conhecimento da história acadêmica universitária. A história acadêmica não entra nesses assuntos, que não tem elementos suficientes, né, para isso, né? Tudo bem? Agora vamos ver a seguinte imagem. Napoleão, tudo bem? Napoleão Bonaparte, já falamos. Agora tem algumas imagens da ilustração, da esfinge, né? A esfinge de Gizé, olha, então é o seguinte, a esfinge de Gizé, seguinte, a esfinge de Gizé. Aí nós temos a pirâmide de Quéops, né? A esfinge de Gizé. Isso é a guisa de ilustração da nossa apresentação. Seguinte, pode ir seguindo, irmão. Aí, a esfinge, pessoas visitando lá, a esfinge enorme, né? Olha, tá vendo? Turistas visitando, aí são detalhes da esfinge, a esfinge. Já carcomida pelo tempo, né? Ela já está carcomida pelo tempo, né? Aí, veja, são imagens bem, tá vendo? Aí, os tijolinhos dela construídos já está carcomida pelo tempo, né? Seguinte, a esfinge vista por trás, detalhes da esfinge, né? É difícil os livros mostrarem todos esses detalhes da esfinge. Pode seguir. Agora, a esfinge, na verdade, a esfinge, ela resume as 4 flancos. Olha, a esfinge, o que significa? Flanco de touro. Ela tem um flanco de touro. É a alegoria da hierarquia Jiva, reino mineral, Manu. Primeiro Kumara, Dhyananda, terra é o corpo físico. Ela tem seios e rosto de mulher. Significa a hierarquia dos Varishadis, reino vegetal, Yama, segundo Kumara. Sanat Sujata Kumata, é a água, o corpo vital. Ela tem garras de leão. Você vê? A gente pode ver que a esfinge ela tem um flanco de touro, mas tem garras de leão. A alegoria da hierarquia dos Agnisvatas, reino animal, Karuna, né? Sanat, fogo, corpo emocional. E ela tem também asas de águia.
É claro que ela não tem hoje as asas de águia, ela tinha. A esfinge, na antiguidade, ela tinha asas, mas essas asas, com o tempo, elas foram caíram, foram corrompidas pelo tempo, né? Então, naquele tempo, ela tinha asas de águia, alegoria da hierarquia dos Asuras, rei nominal, Asura, quarto Kumara, Kali Kumara, Sati Kumara. Então, a esfinge representa realmente o trabalho das hierarquias no sentido de formar a nossa própria hierarquia, que é a hierarquia Jiva, que está sendo formada, né? A hierarquia Jiva está sendo formada. Estamos agora na quinta raça-mãe, que é a raça ariana, né? Seguinte, meu irmão, seguinte imagem. Aqui nós temos aqui as esfinges, são as três primeiras Kelpis, Kefren, Miquerinos, né? As três grandes pirâmides, né, do Egito, né? Seguinte, vamos seguindo. Aqui são mais algumas imagens, né, da região lá das pirâmides. Não é só as pirâmides, tem uma estrutura imensa ao redor das pirâmides. É um conjunto arquitetônico extraordinário em torno das esfinges e das pirâmides. Seguinte, irmão, aqui um detalhe de um corte da pirâmide de Gizé, né? Onde nós vemos aqui a Câmara do Rei e tem a Câmara da Rainha. Então, tem respiradouros, é uma construção extraordinária, a grande pirâmide de Kelps. Seguinte, também aqui nós temos aqui um detalhe, né? Um corte da pirâmide, essa aqui é a Câmara do Rei, né? Câmara do Rei. Seguinte. Então, aqui são as acomodações que tinha na pirâmide. Câmara do Rei, respiradores, antecâmara, a grande galeria, a galeria ascendente, Câmara da Rainha, é isso? Então, ela era um complexo. Era um complexo de túneis, de galerias, etc., né? Tudo em pedra, né? Uma construção fantástica, de uma arquitetura extraordinária. Né? Seguinte. Aqui, claro que, pela ciência transcendental, as três pirâmides elas têm uma ligação com a constelação de Órion. Vê essas três estrelas aqui? Representam também as três pirâmides. E a gente pode perceber que essas três estrelas elas não estão em linha reta. Vê? Essas duas aqui estão em linha reta e a terceira está desviada. E também nas pirâmides acontece isso. Duas estão alinhadas numa linha reta e a terceira está desalinhada. Então, indica que as pirâmides foram feitas relacionadas com a constelação de Órion. O que é Órion? É o primeiro trono, Brahma. Órion é o primeiro trono, é Brahma, é o Pai Celestial, né? Ou o sexto sistema. Né? O segundo trema, o segundo trono, que é a Mãe Divina, né? Que é representado pelo Cruzeiro do Sul, e o primeiro trono, Órion, Brahma. Né? Então, vê a ligação que existe entre esse conhecimento egípcio antigo com os conhecimentos cósmicos. Né? Isso é uma coisa impressionante, essa coisa assim. O seguinte, esta aqui é dentro da Câmara do Rei existe este objeto aqui, olha, tá vendo? Que muitas, no início, pensavam que seria um sarcófago, mas aqui não. Depois, os estudiosos dizem que isso aqui é uma pia batismal e que, na antiguidade, na Câmara do Rei, aqueles seres que passavam pela iniciação em direção do adeptado, eles eram trazidos para cá, para a Câmara do Rei, isso, e aqui era feito, então, o desdobramento deles, eles eram levados para níveis do universo superiores, do além-a-caixa. Eles davam uma volta pelo além-a-caixa e depois voltavam. E reencarnavam novamente em corpo físico, mas com um corpo causal refeito. Um novo corpo causal feito. Então, esse era o processo de iniciação. Muitos estudiosos dizem, né, aí varia de estudioso varioso, que Jesus o Cristo passou por essa iniciação. Jesus Cristo foi iniciado justamente na Câmara do Rei. Existem indicações. Não são de todos, alguns estudiosos falam isso.
que existia uma ligação entre a pirâmide de Queópolis e a esfinge, existia e deve existir ainda, uma comunicação interna. Então, o processo da iniciação começava na esfinge, depois era levado pela parte interna, túneis, levado até a Câmara do Rei, e lá, então, era feito o desdobramento do iniciado. Então, ele deixava todos os corpos mais densos, né? Saía com a tríade. E os mestres levavam ele para conhecer o universo que lhe era permitido conhecer, depois voltava novamente, só que quando ele reencarnava no corpo, ele recebia um novo corpo causal. O que é o corpo causal? É o corpo mental superior, que consta da tríade, o corpo mental. Então, ele recebia um novo causal e começava o seu processo, então, como um adepto. Então, já como adepto, né? Perfeito. O seguinte, a próxima imagem, aqui a pia batismal, que nós falamos, né? Da Câmara do Rei, aqui, certo? Aí está uma outra aqui, a pia batismal, perfeito? Aqui. Então, o interessante também, olha, eu só quero dizer, só para terminar, olha, mostra a pia batismal, mostra a pia batismal. Anterior. Aquela pia batismal, a imagem anterior. Essa também. A pia batismal é enorme, não era sarcófago, né? E a egiptologia estuda que a entrada para a cama do rei não permitia a entrada, não tinha uma porta suficientemente grande para que entrasse a pia batismal. E ela era de uma pedra só, de granite, né? Ela não era construída de tijolos, era granito inteiro, né? Então, o que dizem é que a pirâmide foi construída com a pia batismal já colocada no lugar. Colocaram a pia batismal e fizeram a construção da pirâmide. Isso aí os arquitetos atualmente estudam e têm as suas ideias a respeito de como funcionavam as coisas naquela época, né? Seguinte, por favor. Seguinte imagem. Aqui nós temos aqui Imhotep, também é conhecido pelo nome de Esculápio Hermes Trismegisto, né? Então, aqui é uma escultura, né, do Hermes Trismegisto, já falando do Hermes Trismegisto, conhecido como Imhotep, também conhecido como Esculápio, né, pelos gregos, e Hermes Trismegisto. Seguinte, agora aqui, só mais uma observação, dando a importância do Egito no sentido do conhecimento esotérico superior. Esta aqui é uma pirâmide chamada Pirâmide de Saqqara. É uma pirâmide extraordinária que tem no Egito, porque ela tem uma série de características superiores a todas as outras pirâmides, né? Então, ela é tida como tendo um conhecimento, repositório de um conhecimento extraordinário. Pirâmide de Saqqara. Seguinte. Aqui, a Saqqara fica sobre um rio nos nódulos principais da rede eletromagnética do planeta, onde se pode melhor utilizar a energia elétrica para fazer vibrar uma grande massa de pedra. Neste ponto, a atmosfera está carregada de 500 volts por metro quadrado, 5 vezes o normal. Então, uma região de uma energia muito grande. Assim diz os estudiosos de egiptologia, né? Transcendental, né? A pirâmide de Saqqara. Seguinte também aí é um ponto de poder no planeta que aumenta os efeitos da pirâmide que Imhotep construiu. Veja, é um ponto de poder no planeta que aumenta os efeitos da pirâmide que Imhotep construiu. Quem foi? Hermes Trismegisto, né? Essa localização era fundamental para que a pirâmide operasse como um condensador elétrico que captava como uma antena a energia positiva da atmosfera nos cristais de quartzo dos azulejos de granito que revestiam internamente. Então, essa pirâmide de Saqqara era um centro de trabalho energético extraordinário que os iniciados e os mestres daquela época realizavam já naquele tempo, né? Um conhecimento transcendental extraordinário. Seguinte, muito bem.
Então, agora, feita essa abordagem inicial, nós vamos ver aqui os princípios herméticos. Vamos entrar agora direto nos princípios herméticos. Né? Vamos ver aqui 3 partes: Hermes Trismegisto, vamos observar alguns pensamentos herméticos e vamos analisar os 7 princípios herméticos. Né? Quais são os 7 princípios herméticos? Mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Pode passar para a primeira, por favor. A outra, seguinte, por favor. Está aqui. Então, aqui, nós vamos ver aqui. Agora, eu quero... Pode passar para mim agora, por favor, para a minha imagem? Então, vou conversar agora com o pessoal. Agora eu converso com o pessoal. Conforme o glossário teosófico de HPB, Hermes é o 3 vezes grande. Hermes Trismegisto significa o 3 vezes grande. É um personagem mítico cujo nome foi tomado pela mitologia hermética. Né? No Egito, ele é conhecido como o deus Tote, ou Tote. É o nome genérico de muitos escritores gregos antigos que trataram de filosofia e alquimia. Hermes Trismegisto é o nome de Hermes ou Tote em seu aspecto humano. Como Deus, é muito mais que isso. Como Hermes, Tote, é Tote, a lua, isso é o seu símbolo. É o lado brilhante da lua, que se supõe conter a essência da sabedoria criadora do elixir de Hermes. Como tal, está associado com o sinocéfalo, o macaco com a cabeça de cão, pelo fato de ser Anubis, um dos aspectos de Tote. Aí já entra na mitologia grega de Anubis. Né? Como serpente, Hermes Tote é a divina sabedoria criadora. Veja bem, divina sabedoria criadora. E a guarda dos conhecimentos. Nenhum dos fragmentos dos conhecimentos ocultos possíveis pelo mundo foi tão zelosamente guardado como os fragmentos dos preceitos herméticos. Foi guardado pelos mestres de maneira fantástica, muito bem guardado, que chegaram até nós através dos séculos passados, desde o tempo do seu grande estabelecedor, Hermes Trismegisto, o mensageiro dos deuses. Hermes viveu no Antigo Egito quando a raça humana ainda estava na sua infância. É isso? Estava na infância ainda. Ele viveu no Egito. Foi contemporâneo de Abraão. Se for verdadeira lenda que existe, ele foi instrutor desse sábio. Hermes foi instrutor do próprio Abraão. Hermes foi e é o grande sol central do ocultismo, cujos raios têm iluminado todos os ensinamentos que foram publicados desde o seu tempo. Então, realmente é o foco de luz. É o foco de luz do Egito, Hermes Trismegisto. Todos os preceitos fundamentais e básicos introduzidos nos conceitos esotéricos de cada raça foram formulados por Hermes. Veja a importância. Muitos dizem que Hermes não foi um sujeito só, uma pessoa só. O sujeito é a maneira de falar, carinhosa. Né? Não foi uma entidade só, e sim uma dinastia. Muitos dizem que não foi um Hermes apenas, mas foi uma dinastia de seres que foram se sucedendo, fazendo o trabalho e através dos séculos. Né? Isso é uma ideia que se tem dos estudiosos, dos pesquisadores que estudam o Hermes. Né? Agora, uma coisa importante, veja, mesmo os mais antigos prefeitos da Índia tiveram, indubitavelmente, a sua fonte nos preceitos herméticos originais. Da terra do Ganges, muitos mestres avançados se dirigiram para o país do Egito para se prostrar aos pés do mestre. Isso é importante, que a ciência não registra. A ciência acadêmica não registra. Coloca a Índia de um lado, o Egito do outro. Mas a ciência transcendental afirma que havia muita comunicação entre os mestres da Índia e os mestres do Egito. Eles se encontravam, viajavam, trocavam ideias, conversavam e meditavam e assim por diante. Né? De Hermes, obtiveram a chave mestra, que explicava e reconciliava os seus diferentes pontos de vista, assim como a doutrina secreta ficou finalmente estabelecida.
É assim. De outros países também vieram muitos sábios que consideravam Hermés como o mestre dos mestres. Veja só que coisa extraordinária. Né? Hermés, o mestre dos mestres na antiguidade. A sua influência foi tão grande que, apesar dos numerosos desvios dos caminhos de centenas de instrutores desses diferentes países, ainda pode-se facilmente encontrar uma certa semelhança e correspondência nas muitas conhecimentos em si de divergentes teorias admitidas e combatidas pelos ocultistas de diferentes países atuais. Então, existe uma similitude, uma semelhança muito grande entre aquilo que os mestres da Índia pensavam e também o que Hermés pensava. Eles tinham uma conexão muito profunda. Os estudantes de religião comparadas compreenderão facilmente a influência dos preceitos herméticos em qualquer religião merecedora desse mérito. Tudo. Os preceitos herméticos têm uma influência enorme em todo o conhecimento humano. Todo o conhecimento. E, deste nome, quer seja uma religião conhecida atualmente, quer seja uma religião morta, ou uma religião cheia de vida no nosso próprio tempo. Indubitavelmente vai ter na religião esses fundamentos herméticos incutidos na cabeça daqueles que pregam seus princípios religiosos, etc. Existe sempre uma correspondência entre elas, apesar das aparências contraditórias. Claro, o contraditório existe entre as religiões, né? Mas os preceitos herméticos são como o grande conciliador de todo esse conhecimento. Ele tem essa capacidade de fazer essa conciliação. Quer dizer, a pessoa pode pensar dessa ou daquela maneira, mas não consegue, no final, escapar dos princípios herméticos, porque os princípios herméticos são conhecimentos cósmicos, transcendentais, não há como fugir disso. A obra de Hermés parece ter sido feita com o fim de plantar a grande verdade, ou a grande semente, a verdade semente, que germinou e continua germinando em tantas formas estranhas, mais depressa do que teria se estabelecido uma escola de filosofia que dominasse o pensamento do mundo. É isso, então, esse é a característica impressionante do conhecimento hermético. Né? Todavia, as verdades originais por ele, Hermés, foram conservadas intactas na sua pureza original. Tudo, o princípio hermético, foi considerado de maneira intacta, ninguém mexeu em nada. Está exatamente como ele deixou. Por um pequeno número de seres, que, recusando grande parte de estudantes pouco desenvolvidos, seguiram o costume hermético e reservaram as suas verdades para os poucos que estavam preparados para compreendê-las e dirigi-las. Dos lábios aos ouvidos, a verdade tem sido transmitida aos poucos. Então, esse princípio hermético tem sido transmitido de lábio a ouvido através dos milênios. Não é isso? Sempre existiram, isso é importante, hein? Em cada geração e em vários países da Terra, alguns iniciados que conservaram viva a sagrada chama dos preceitos herméticos e sempre empregaram as suas lâmpadas para reacender as lâmpadas menores do mundo profano, quando a luz da verdade começava a escurecer e apagar-se por causa da sua negligência. Perfeito? Isso é muito importante. Existiu sempre um punhado de homens, maneira de falar, de seres elevados, para cuidar desse altar grandioso da verdade eterna, né? Em que se mantiveram sempre acesa a luz da perpétua sabedoria. Isso é uma coisa muito importante. E a gente sabe que os princípios herméticos,
Ele é citado num livro chamado Caibalion. É um livro fininho, pequenininho. Ele é fininho por fora, mas é um universo por dentro. É uma coisa impressionante. É um livro bem pequenininho, bem fininho, mas por dentro é um universo infinito, uma coisa maravilhosa. Nos primeiros tempos, existia uma compilação de certas doutrinas básicas do hermetismo, a qual era conhecida pelo nome de Caibalion. A obra básica que contém os princípios herméticos, que na linguagem secreta significa tradição ou preceito manifestado por um ente de cima. Então, Caibalion significa linguagem secreta ou preceito trazido por um ser elevado. Esta palavra tem a mesma... Olha que interessante. Essa palavra tem a mesma raiz que a palavra Kabbalah, ou Kabbalah, Kibal, com o acréscimo de Ion, vida ou ente manifestado, ou Eon dos gnósticos. Então, isso aí influenciou até no nome, né? No nome depois das outras correntes, dos outros princípios. Né? Preceitos e domínio das forças mentais. Esses preceitos herméticos constituíram realmente os princípios básicos da arte da alquimia hermética, que, contrariamente do que se crê, baseia-se nos domínios das forças mentais, em vez do domínio dos elementos materiais, na transmutação das vibrações mentais em outras, em vez de mudança de uma espécie de metal em outro. Na Idade Média, a alquimia, muitos, talvez de forma maiávica, né, falavam, ou talvez muito acreditavam nisso, em transformar o chumbo em ouro. Na verdade, não é a transformação de uma substância em outra, é transformar o chumbo da ignorância no ouro da sabedoria. Essa é a verdade. Transformar o chumbo da ignorância pesada no ouro da sabedoria. Então, aí, evidentemente, veja, isso aí vem se repetindo através dos séculos e surgem as lendas da pedra filosofal. O que era a pedra filosofal? Era uma pedra que transformava qualquer metal em ouro. Eram alegorias da filosofia hermética, perfeitamente entendidas por todos os estudantes do verdadeiro hermetismo. Então, veja bem, isso veio vindo, né? Veio vindo pela Grécia, entrou pela Grécia, pela Idade Média e chega até os dias de hoje. Hoje, tanto que, veja bem, dificilmente, ou seja, é impossível que uma escola iniciática hoje, nos seus planos de estudo, não contemple o estudo dos princípios herméticos. Senão está incompleto. Está incompleto. Se uma escola iniciática hoje, qualquer escola iniciática, pelo menos é o que eu conheço, todas acabam, num determinado momento, falando com seus alunos, falando com aqueles que participam a respeito dos princípios herméticos, porque é de uma necessidade impressionante. E o nosso mestre, Augusto, professor Henrique de Souza, ele estabelece todos os conhecimentos, e a gente for ver, segue exatamente esses princípios herméticos. Então, agora, vista essa introdução, bastante interessante, nós vamos ver alguns pensamentos herméticos. Depois nós começamos a ver os princípios um por um, né? Um por um. Vamos ver alguns pensamentos herméticos. Nosso irmão, então, vai passar. Enquanto isso, eu vou tomar um golinho d'água aqui, né? Aqui. Então, nós vamos ver aqui significado, Caibalion. Isso aí já comentei, viu? Isso eu já comentei. Isso, alguns pensamentos herméticos. Vamos ver o primeiro. Olha. O primeiro pensamento hermético, olha. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do tempo podem ser abertas completamente. Olha o que essa afirmação aplica.
O nosso sistema é setenário. Não é à toa que são 7 princípios herméticos, porque o processo nosso de evolução é setenário, não tem como escapar disso, né? Então, os princípios da verdade, como diz essa primeira informação, são 7. Aquele que conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual abre todas as portas do templo que podem ser abertas completamente. Então, esses 7 princípios herméticos abrem as portas do templo para que a pessoa entenda as coisas superiores. O segundo princípio, vamos ver o segundo princípio, olha. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Olha só. Veja bem, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. O que significa isso? Não adianta um sábio ficar falando coisas e mais coisas para quem não tem os ouvidos do entendimento. Não é isso? Ora, Jesus falava isso, né? Quem tem ouvidos, que ouça. Jesus falava isso. É o que Jesus falava. Quem tiver ouvidos, que ouça. Então, é claro que a pessoa só vai entender o que um sábio está falando, o que um mestre está falando, se ele estiver com os ouvidos em condições de entender aquilo que os lábios do mestre estão falando. Né? Terceira frase importantíssima. Em qualquer lugar que estejam os vestígios dos mestres, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber os ensinamentos se abrirão. Veja só, em qualquer lugar que estejam os vestígios dos mestres, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber os ensinamentos se abrirão. Então, estando o mestre presente, existe uma enorme possibilidade de que os ouvidos do discípulo se abra, né? Existe uma enorme possibilidade da presença do mestre. A quarta, veja que ensinamento extraordinário. A quarta, a mente, também como os metais e os elementos, podem ser transmutados de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transformação é a arte mental. Então, a grande transformação é a arte mental de transformação. Transformação interna, que nós dizemos, a transformação interna. Então, essa é a verdadeira condição. Significa que o verdadeiro estado de transformação que nós podemos fazer dentro de nós e dentro da humanidade é a vibração. Tudo é vibração, né? Aqui, a quinta frase hermética, né? Sob as aparências do universo, do tempo, do espaço e da mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. Então, o universo ele se caracteriza por 4 aspectos, né? O tempo, o espaço, a mobilidade, né? Isso, e a matéria em si, né? Mas está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. Por trás disso está sempre a verdade fundamental. Então, aí está, então, as 4, os 7, alguns 5 pensamentos herméticos fundamentais para a gente começar a entender os 7 princípios herméticos. Então, vamos começar agora a estudar, vamos entrar agora nos princípios herméticos. Né? Os princípios herméticos são 7 princípios herméticos: mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Então, a gente pode fazer uma abordagem através de um enunciado, do entendimento e das considerações. Então, de cada princípio desse, a gente faz uma abordagem vendo o enunciado, né? Vendo e vai se destrinchando o total. O princípio, podia aqui, Alain, por favor. Alain, mostra a sua imagem aí. Mostra. Oi, professor. Oi, tudo bem.
Alain, então, Paula, alguma coisa? Sim, professor Walter, eu gostaria de fazer, o senhor já falou bastante coisa, assim, eu queria fazer só alguns, complementar com um pequeno Isso, detalhe. isso que é bom que você faça assim. Por exemplo, quando o senhor fala do Egito, né, essa civilização não foi considerada uma civilização que tinha espiritualidade. Era uma civilização espiritual, né? Quer dizer, eles tinham uma verdadeira espiritualidade dentro deles. Então, eles usavam, se assim eu posso dizer, e abusavam de símbolos, né? Isso, Porque havia o entendimento, né? Se vibrava a divindade. Então, o deus Tote era uma ave, né, com um bico simbolizado, né, era uma ave rara com um bico arcado, e essa ave ela sabia direitinho selecionar entre os grãos os melhores. Então, por isso esse é o símbolo, né? Quer dizer, aquele que vibra a lei é aquele que sabe escolher o seu próprio alimento. E quando toda essa vibração hermética migra para a Grécia e para Roma, não podia ter um estado tão espiritual, porque ainda lá a espiritualidade vibrava fora. Então, eles precisaram adequar num símbolo que seria de um entendimento ainda mundano. Por isso que é um homem, né, com símbolos iniciáticos, né, quer dizer, alado, né, 3 vezes iniciado, mas ainda era um símbolo mais material. Outra coisa, outra curiosidade é que assim o hermetismo conseguiu, né, fincar realmente o seu poder, se assim a gente pode dizer, na Idade Média, né? Só que nada podia ser dito claramente. Então eles daquela época que vem os desenhos, né, dos magos, né, o Merlin. Então eles eram chamados de alquímicos. Por quê? Porque transformar chumbo em ouro remetia à ganância, né? Então, eles supostamente eram os gananciosos, né? Mas, na verdade, eles não estavam fazendo isso. Através de metáforas, eles estavam transmitindo um conhecimento que é atemporal. Né? E aí atinge seu apogeu na Renascença. Então, na Renascença, várias igrejas têm a retratação de Hermes, né? Então, isso que eu acho que podia acrescentar, que eu achei interessante, porque quanto mais a gente estuda o hermetismo, mais a gente se aprofunda na civilização egípcia e é de uma grandiosidade sem tamanho. Né? é verdade, isso é verdade. Não, foram observações importantíssimas que você fez, viu? Eu gostei muito das informações que veio complementar e enriquecer esse fato. Apenas acrescentando, né, que você falou que o Egito tinha realmente uma elite, né, seres de enorme conhecimento, né? Mas a gente não vê isso na ciência acadêmica, eu nunca estudei, nunca me ensinaram esse fato. Eu vim perceber isso no conhecimento iniciático, na escola iniciática. Que uma coisa impressionante, viu, Paula? Que quando Moisés saiu do Egito, trouxe o seu povo para Israel, o Egito mingou, sumiu. O Egito, o último grande rei de expressão foi Ramsés II. Acabou. E eles tinham domínio. O Egito dominava todo o Oriente Médio aqui. O Oriente Médio tinha tinha uma expansão de domínio muito grande, o Egito. Né? Mas isso significa que, esotericamente, coincidindo com o que você está falando, quando Moisés sai com o seu povo, ele tira do Egito também as possibilidades da espiritualidade. Então, o Egito é como se fosse um saco vazio, né? Murchou, murchou. E a verdade disso é que o Egito, a partir da saída de Moisés, tornou-se escravo de todos os povos. É isso? Os hititas, os islamitas, ele tornou-se escravo. Né? E depois Roma, tornou-se escravo de Roma, 700 anos. Né? O Egito com o Otávio, derrotou Cleópatra e o seu amante, né? Como é o nome dele? O Cleópatra e o... esqueci o nome dele lá.
o Otávio venceu a guerra, né? E o Egito tornou-se escravo de Roma durante 700 anos. O Egito só conseguiu se libertar de Roma quando Roma foi invadido pelos bárbaros. Né? Só. E, além disso, não. Depois, o Egito continuou sendo dominado. A última dominação foi dos ingleses. Né? O Egito tornou-se um protetorado inglês. A independência do Egito foi agora, em 1956. 1956 que o Egito conseguiu tornar-se um país independente, mas ele sempre foi dominado. Isso por quê? Foi tirado aquela essência, né? Aquela essência que ele tinha foi tirada de dentro dele. Isso é uma coisa importante. Isso que você falou tem, mas o Egito tem essa, mas enquanto essa essência estava lá, eles disseminaram todo esse conhecimento pelo mundo, né? Para o Egito, etc, etc. Você tem mais alguma coisa, Paula, para afirmar? Um outro detalhe, professor, é só que me falam que quando realmente um conhecimento é dentro da lei, né, que é atemporal, Sim. Vários ramos da ciência explicam. Né? Então, quer dizer, você pode entender os princípios herméticos pela astronomia, pela astrologia, pela física, pela química. Então, quer dizer, não tem um caminho que não tenha uma explicação. Não tem um caminho em que a gente não utilize princípios herméticos. Não tem um caminho. Né? Inclusive, você vê, nós temos aqui o quarto princípio, que é o princípio da polaridade, quarto, né, que une os três de cima com os três de baixo. Não é isso? Três de cima e três de baixo. É o quarto, né? Justamente coincide com a própria estrutura do universo, né? Que temos o segundo trono, além a caixa e o que está abaixo da caixa, né? E o nosso mestre, ele foi bastante claro. Ele disse: quem entende a polaridade entende tudo. Justamente essa união. É alquimia, né? Justamente o processo alquímico, né? Da questão, né? Da polaridade. Então, realmente, a sua observação veio bem a calhar, né? E fique à vontade aí foi maravilhosa suas informações. Maravilhosas as informações. Então, Alain, temos... Professor, a gente está chegando, falta 4 minutos para as 10 horas, o senhor quer dar continuidade ou a gente encerra às 10? Os princípios herméticos, agora, se eu começar, vai ficar truncado, né? Nós fizemos uma introdução dos princípios herméticos. É como eu falei para você, eu quero agora, na segunda parte, nós vamos estudar princípio por princípio, mas com bastante detalhe. A Paula vai nos ajudar, vai dar a participação, ela entende muito desses assuntos, então ela vai nos ajudar a entender isso, né? E vamos estudar. E depois, no final, que eu não tinha falado isso, eu quero terminar esse ciclo de apresentação, é isso? Vamos estudar também o princípio de vibração em específico. O princípio de vibração, que é justamente o terceiro princípio, nós vamos estudar com bastante detalhe. E aí estuda os tátivas, estuda os processos vibracionais, etc. E depois, no final de tudo, eu quero complementar o assunto falando sobre algo ensinado pelo nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, que é a Era de Aquários. Tudo isso nos remete à Era de Aquários. Isso não é por acaso. Tudo nos remete, esses ensinamentos, para o crescimento espiritual da humanidade, para a formação do quê? De uma nova civilização. Isso aí. Todos esses mestres trabalham para a formação de uma nova civilização. Uma etapa em que a humanidade vai entrar no quê? Na Sati Yuga. Vão sair da Kali Yuga e entrar na Sati Yuga, a idade do ouro. Né? Ouro, né? Que coisa, né? Transformando ferro em ouro. Olha só, já é um processo alquímico, né? Transformando ferro em ouro. Muito interessante. Mas muito bom. Agora está faltando 2 minutinhos, né? Se tiver alguma pergunta, né, Alain? Paula, muito obrigado. Gostei muito da sua. Eu já esperava isso. Obrigada. Eu que agradeço o convite, professor Walter. Foi uma honra, né? A gente tenta passar esse
pouquinho E você melhor. estará, Né? eu quero dizer que a Paula estará presente aqui, né? Nas mais duas, na parte 2, na parte 3, e outras apresentações também, né? Ela é uma convidada permanente nossa. Obrigada, professor. Obrigada. Podemos encerrar então, professor? Podemos encerrar, então. Então eu agradeço mais uma vez o senhor, agradeço a Paulinha pela participação. Então até sábado que vem com a segunda parte desse tema. Uma boa noite a todos e um bom final de semana. Deixa eu falar uma coisa. Luz, paz e amor para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.